Pessoal, agora questão de pilares. Eles são queridinho da galera, né? É o que o pessoal mais nota na obra são a questão dos pilares, porque existe uma confusão muito grande entre engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, dono da obra, por conta dos pilares. Os pilares, eles são elementos de barra que se caracterizam pelo fato de serem verticais e trabalharem predominantemente a compressão. Então o pilar, ele se distingue das vigas na conta de reações, porque o pilar sofre apenas compressão e a viga ela sofre compressão e tração ao mesmo tempo. Em geral são retos e de seção transversal constante, deve ter garantida a própria estabilidade por engastamento nas fundações. Com as ideias até aqui apresentadas, podemos se concluir que as cargas verticais são transmitidas às vigas pela laje e estas transmitem aos pilares e por sua vez transmitem às fundações ou em vigas. Então a gente vê que é uma sequenciazinha bem predominante: laje, viga, pilar, fundação. Os pilares, ele é o que faz a ligação da parte superior com a parte de fundação. Então ele é um elemento diretamente ligado à fundação. A fundação sofre compressão, o pilar sofre compressão. Já a viga e a laje, eles sofrem compressão e tração ao mesmo tempo, certo? O pilar gera muita confusão na obra por conta de posicionamentos. Como ele é a parte que suporta realmente o peso de tudo que está ali locado sobre ele, os engenheiros ou os técnicos de edificações que estão calculando sempre tentam colocar pilares em pontos mais estratégicos, querendo evitar rompimentos ou possíveis catástrofes ali na obra. Mas o dono da obra, quando chega, quer que o vão esteja completamente aberto, que é um vão de 8 metros sem pilar nenhum e que seja com uma espessura de 2 centímetros de laje. Então aí gera bastantes conflitos e confusões nessa parte de pilares, certo? Existem pilares inicialmente feitos com seções cilíndricas como essas. A gente vê muito em filmes antigos, Roma, Grécia, esses cantos. Hoje em dia a gente vê muito na seção transversal, principalmente assim, pré-moldados, feitos em fábricas e trazidos até a parte da obra. E também vemos locados em obras, como esse já aqui, que já estão... esse aqui já saiu, já foi retirado da sua forma e foi moldado em loco com a seção transversal. Então o pilar eventualmente nesses quesitos, certo? Já pegando o embalo desse pilar aqui, que está com as formas, vamos dar início às questões das formas. Todas as estruturas em concretos, elas são feitas através de formas. A diferença existem formas em fábricas e existem formas em loco, que é na obra. As formas, elas são elementos pertencentes à estrutura, na fase de sua execução, destinado a dar formato ao concreto. Após a sua cura, quando ele está ainda nas suas condições de plasticidade. São muitos os materiais destinados à execução de forma para concreto e os mais comuns podemos destacar madeira, metal ou a mista. Perdão, pessoal. Então, a forma ela faz parte da estrutura da obra, sim. Quando nós estamos dimensionando pilares, ou lajes, ou vigas, a gente já faz a introdução de como é que vai ser as formas, quais os tipos de forma, dimensões, encaixes. Então, tem essa ligação direta entre pilares, vigas e estrutura de laje com as formas, certo? Vamos dar sequência a essa questão aqui dessas três, para ter um entendimento mais preciso sobre elas.
A madeira, a forma tipo de madeira, ela é um material mais comum e de larga utilização por ser de fácil aquisição e trabalhabilidade. Hoje temos formas de madeira de 10 utilizações, que podem chegar até 10 reusos. E ela é de muito fácil acesso. Nesse grupo de madeira, podemos destacar as madeiras brutas, onde são destinadas à concretagem de peças de fundação e elementos que não requerem acabamentos perfeitos, e os compensados resinados, que são materiais destinados à concretagem de elementos estruturais que não requerem muito acabamento, podendo ser utilizado até 5 vezes, dependendo de alguns cuidados. Então a gente já começa a fazer uma diferenciação desses materiais na hora do seu acabamento. Na parte de obra que não vai ficar muito exposta, se faz esses tipos de madeira bruta ou compensados resinados, porque não vão estar à mostra. Já os compensados plastificados, largamente utilizados para a concretagem de elementos que requerem um certo tipo de acabamento, especialmente para aqueles concretos que chamamos de concreto aparente, dependendo da qualidade de uso e do armazenamento, as peças podem ser utilizadas até 50 vezes. Hoje em dia a gente deixa muito claro alguns pilares à mostra, até por gosto do arquiteto ou do desenhista ali. Existem situações que os pilares têm que ficar à mostra. E para o acabamento do pilar ficar em perfeito modo é utilizada a forma de compensados plásticos. Aqui eu coloquei uma madeira mista, básica, compensada resinada. E aqui também a gente vê que a madeira é utilizada em todo o cenário brasileiro, porque é um material de baixo valor, fácil aquisição, trabalhabilidade boa, então é muito utilizado. Mas existem também as metálicas. É um material cada vez mais utilizado, principalmente em construção onde é predominância de elementos com dimensões pouco variadas. Hoje em dia o pessoal gosta muito de fazer um prédio de 4 andares, faz o mesmo dimensionamento de pilar para poder utilizar as formas metálicas. Na indústria de pré-moldados é o tipo de forma mais utilizado, com reutilização praticamente limitada, bem como sua relação custo-benefício bastante interessante. Há no mercado inúmeros fornecedores de formas metálicas, inclusive com possibilidade de desenvolvimento de formas personalizadas. O bom dessa forma metálica é nessa parte de pré-moldados, porque utilização infinita. É um investimento único, caro, mas você não vai precisar ficar reutilizando. Então, muitas pessoas que constroem no sistema Minha Casa Minha Vida, era para ter essa visão de utilizar as formas metálicas, porque fazem as casas todas no mesmo padrão, 1000 casas no mesmo padrão, e fica comprando a forma de madeira ali, podendo ser utilizada apenas a de metal, que vai ser ilimitada. O acabamento também da forma metálica é muito bom, e também pode ser feito vários tipos. Se por necessidade você precisar de uma viga aí, a forma metálica ela pode ser moldada para que ela fique no formato do I, certo? Do mesmo jeito como seções circulares, então as formas metálicas têm essa vantagem de moldagem. Aqui eu coloquei um pilar na seção circular, circunferência, que é uma característica das formas metálicas. E também coloquei uma residência completamente feita de forma metálica. Tem essa vantagem aí também na utilização de formas metálicas. Podem ser moldados uma infinidade de materiais. Não só pilares, vigas, lajes. Pode ser feita até uma casa completamente de forma metálica para concretagem. Eu coloquei também as mistas. As formas que a madeira é estruturada em conjunto com elementos metálicos, proporcionando facilidade de manuseio e estabilidade estrutural em elementos especiais. Utilizados em obra onde a variação dimensional do elemento estrutural é pequena,
Outros materiais podem ser utilizados, como laminado, papelão, isopor, poliestireno. Então a mista se faz uso de diversos tipos de material, certo? Aqui a gente pode ver formas mistas de isopor. Aqui é para para uma laje. Aqui também podemos ver de polietileno. Aqui na questão de laje a gente também pode ver materiais cerâmicos, certo? Podemos ver plástico. As cubas plásticas são bons exemplos de formas para fazer a parte de laje nervurada. Existem também as bolas plásticas. Então essa questão de forma ela tem uma gama muito grande hoje no mercado, certo? Já vimos que a relação de concreto armado é a relação que existe entre o concreto e o aço. E o que é esse aço? Esse aço é o que a gente chama de armadura. Os elementos destinados a dar resistência à estrutura de concreto na fase de sua execução, principalmente quando há os esforços de tração e flexão, são chamados de armadura. Então a gente viu que o concreto ele é o que recebe a compressão, mas o que trabalha na parte da tração ou flexão é a armadura de aço. Esses elementos são classificados quanto à sua categoria e classes. No mercado da construção civil encontramos os seguintes aços. Encontramos o CA25, que é 2.000 kg/cm². Existe também o CA50, que por experiência própria é o mais utilizado hoje na construção civil, que é 5.000 kg/cm². E o CA60, que é 6.000 kg/cm². Então, essa definição, CA25, CA50, CA60, é a resistência do aço, certo, pessoal? Sempre que alguém falar em um aço CA50, ele resiste a 500 megapascals. Aqui eu coloquei uma laje, porque é uma necessidade de resistência a esforços, a flexão, assim como a viga. Aqui eu coloquei o desenho expresso de como fica o aço, tendo em vista também que o aço ele vai variar de obra para obra, de estrutura para estrutura, pode chegar a cantos numa residência que vai precisar de mais aço do que o outro. Um bom exemplo é a parte onde fica a caixa d'água, onde fica uma piscina na parte superior, onde fica uma banheira, certo? Então, sempre vai ter uma diferença de aço dependendo do peso que está sendo empregado ali a ele. Outra coisa também bastante importante é a questão dos estribos. Os estribos, eles são parte, sim, do elemento estrutural ali. Então, muita gente questiona que o estribo ali é só para fazer amarração. Não, não é. O estribo é uma parte essencial da estrutura ali, do projeto estrutural, certo? Nos projetos estruturais, possui, além das dimensões dos elementos estruturais, a distribuição da armadura de aço no inferior da peça. Cada componente de armadura recebe uma identificação composta de um desenho específico que mostra as dimensões a serem formatadas na dobra, uma numeração que identifica a posição do elemento na armadura, a quantidade de elementos, o diâmetro do aço, que conhecemos como bitola, e ainda o comprimento total de cada elemento que é utilizado para o corte. Aqui eu coloquei um exemplo de um projeto estrutural. Esse projeto é de uma viga, certo? Ela tem 4,27 m, certo? Aqui a gente pode ver a seção AA, escala de 1 para 30, a dimensão. Aqui também podemos ver a dimensão da viga. Aqui eu vou começar a falar algumas características que vamos notar aqui. Vamos ver que existe a legenda da parte estrutural.
Então, aqui quando vemos 2N3 bitola, que eu vou deixar um pouquinho para frente. Aqui é como está lá, certo? Essa questão aqui. 2N3 essa daqui. Essa parte tá aqui de cima. Ó, 2 é a quantidade de ferro da posição. Então, sempre o inicial, que for falar de uma viga, vai ter esse 2, é a quantidade de ferro da posição. N3 é a posição do ferro. Esse símbolozinho aqui é referente ao diâmetro, que é a bitola. Diâmetro do ferro, 8 milímetros. E 486 é o comprimento de corte de ferro da composição. Então, esse quesito aqui, a armadura, ele vai diretamente para a parte de serralharia, que é a parte dos armadores. Então, na hora de você olhar os elementos estruturais para passar para o armador, você vai ter que fazer essa análise aqui e determinar onde vai ficar cada pilar, cada viga, com essas identificações aqui, certo? O projeto chega assim para você e você vai ter que determinar, essa daqui é a viga 1, aí você vai dizer, a viga 1 está nesse ponto aqui e vai ter todas essas dimensões, certo? Toda peça está sujeita a microfissuras, por onde a umidade ou agentes agressivos podem penetrar, atingindo a armadura e provocando a corrosão interna na estrutura, o que compromete a estabilidade do elemento estrutural. Isso é um erro que pode ocorre constantemente em obras, não se espante, tá? Para a proteção da armadura é necessária uma camada de concreto entre o ferro e a forma, ou seja, cobrindo toda a armadura. O cobrimento mínimo são estipulados pela NBR 6118/2014, em função da agressividade ambiental. Se colocar o ferro colado com o concreto, rapidamente aquele ferro vai corroer. Então foi visto o quê? Que teria que ter uma distância mínima de cobrimento de todo o ferro, certo? A fim de evitar essa deterioração. Então foi visto o quê? As armaduras, pode citar alguns dispositivos que garantam o recobrimento mínimo solicitado em projeto, como espaçadores plásticos ou espaçadores de concreto. Foi determinado a colocação de espaçadores, a fim de que dar esse espaçamento correto. Eu coloquei aqui os mais utilizados, que são os plásticos de concreto. O pessoal também utiliza alguns de madeira, só que esses de madeira tem alguns probleminhas com desgaste, ou porque vai ficar ali, aí acaba tendo problemas com isso. Aqui eu coloquei distanciadores para pilares, postes, vigas e lajes do tipo DTC1, DT2 e o DAN. A gente vê que eles já são acoplados na armadura para fixar os elementos e distanciar da forma. Então ele, como é redondinho, ele vai ser colocado e assim que colocar a armadura vai ficar batendo nele ali, vai impedir que ele se mexa e que a armadura se aproxime mais do ferro, do cobrimento. O pessoal também gosta de utilizar esses espaçadores aqui, já feito de concreto. Por quê? Não é tirado os espaçadores continuam lá. Então, eles são elementos que vão fazer parte da estrutura ali da viga, do pilar, do que é que seja, vai estar ali fixado a ele, certo? Então, são elementos que não vão tirar. Então, o pessoal já gosta de fazer os espaçadores de concreto. É deixado essa parte de ferro aqui para poder fazer a presilhazinha travando ali na estrutura, certo? Aí, logo que acabamos essa parte estrutural, chegamos à parte de concretagem. Frisando bem que essa parte de concretagem
é a etapa final de um ciclo de execução da superestrutura. Embora seja de menor duração, ela necessita de um planejamento que considere os diversos fatores que interferem na produção, visando melhor aproveitamento de recursos. Então ela é uma parte de prática, rápido e fácil, porém ela tem que ser bem trabalhada, certo? Já tendo início a parte de economia, vamos para a parte do transporte. O transporte do concreto é um item importante da concretagem, pois interfere diretamente nas definições das características de um concreto, no caso a sua trabalhabilidade desejada, na produtividade do serviço e se houver na elaboração de um projeto para produção. Então a gente já olha que desde o início da concretagem já pode ocorrer problemas. Por quê? Se o concreto demorar muito a chegar na obra, a chegar a seu local ali de utilização, pavimento de 100 andares, ou de 100 metros. O pessoal for pegar num carrinho de mão e for subindo devagarzinho, rampa por rampa, até chegar lá, o concreto já vai ter perdido toda a sua água. Então quando chegar lá, na hora de trabalhar, o concreto já não vai ter a mesma consistência. Precisava de um concreto mais mole, o concreto chegou lá duro. Então são essas coisas que podem prejudicar na hora do transporte, certo? O transporte pode prejudicar na hora da execução. O sistema de transporte deve ser tal que permita um lançamento direto nas formas, evitando-se depósitos intermediários ou transferências de equipamento. O tempo de duração do transporte deve ser o mínimo possível para minimizar os efeitos relativos à redução da trabalhabilidade com o passar do tempo, de acordo com o grau de racionalização proporcionado pelo sistema de transporte. Podemos classificá-los como... Aqui eu coloquei alguns tipos mais empregados, certo? Então, existem outros, mas esses aqui são os bem mais empregados. Eu classifiquei ele como sistema de transporte, capacidade do transporte e característica. O carrinho de mão, a capacidade dele é menos de 80 litros. A característica é concebido para movimentação de terra. Seu uso é introdutivo, pois há dificuldade de equilíbrio em apenas uma roda. A jerica é de 110 a 180 litros. A evolução do carrinho de mão facilita a movimentação horizontal do concreto. As bombas de concreto, que hoje são uma das mais utilizadas, de 35 a 45 metros cúbicos por hora, permite a continuidade do fluxo do material, reduz a quantidade de mão de obra. E a grua ou a caçamba realiza o movimento horizontal e vertical com uma única equipe. Apresenta um abastecimento do concreto descontinuado e libera o elevador de cargas. Então a gente vê que esses dois aqui, a jerica e o carrinho de mão, são manuais. Então eles têm uma baixa trabalhabilidade, uma baixa quantidade. A gente já vê aqui, a bomba de concreto e a guia e caçamba, elas têm uma produtividade extrema e também tem uma redução de pessoas. Para fazer uma comparação, um grupo de pessoas para fazer o trabalho, tem que ser um grupo de 10 pessoas para fazer o trabalho de uma bomba-lança. E assim, a bomba-lança não cansa, né? O pessoal vai chegar um momento que vai cansar ali e vai ter que dar uma pausa. Então a gente já vê a parte do transporte, um benefício a ser causado é o quê? A colocação do maquinário. Também a eficácia e o tempo. Para fazer a concretagem de grandes vãos ou de estruturas em grandes alturas, se faz necessário o maquinário, porque para fazer esse trabalho manual gasta tempo, não vai chegar na mesma performance que chegaria de um maquinário
e isso vai acabar prejudicando alguns pontos como a trabalhabilidade, certo? E também o prazo de obra vai ser bem distante do determinado, certo?